falei, estamos aqui com o secretário Sandro Scarpellini, com o Zé Fernando Chiavenato, nós, na condução do programa, cumprimentando o doutor Sandro e cumprimentando o Zé Fernando. Bom dia, doutor Sandro. Bom dia, Morandini. Bom dia, Zé Fernando. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Zé Fernando, bom dia. Bom dia, Morão. Um grande abraço. É sempre um prazer dividir o microfone com você. Você que é o grande mestre de todos nós aqui. Eu fico muito feliz. Cada vez que isso acontece, dá um frio na barriga de não enfrentar, e com todo o respeito aos entrevistados, mas de estar junto com o Morandini, realmente. Um abraço, Morão. Obrigado. O doutor Sandro, eu soube que o senhor quer colocar as coisas em pratos limpos. Porque a gente tem notado, muitas vezes, o senhor de freio puxado. Então, o senhor quer esclarecer alguma coisa, mas às vezes vem tanta pancada que o senhor não sabe aonde socorrer, acorrer, etc. Então, eu gostaria que, vamos assim, colocar um jogo aberto, fazer a primeira pergunta. O que é que a Secretaria da Saúde tem que chama tanta atenção de Ribeirão Preto no aspecto político para que se aponte o defeito ou os defeitos que tem? É por conta da pandemia? É por conta de falta de condições ou de erros da Secretaria? Enfim, o senhor tem a liberdade de falar. Olha, bom, Morandini, acho que a saúde, né, de qualquer maneira, sempre, em qualquer lugar do país, eu diria até do mundo, é sempre uma vitrine, né, em que todos miram muito, né? Então, em especial no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem para poder levar o SUS, fazer o SUS crescer como ele deve ser, como ele foi desenhado, né, a gente vira realmente sempre alvo de críticas, né? Eu tenho dito esses anos aqui, a saúde, em épocas normais, ela faz por dia cerca de 15 a 20 mil contatos com a população, seja entre médicos e pacientes, enfermeiros e pacientes, farmácia de distribuição de medicamentos, somando tudo dá 20 mil contatos diários, né? E é lógico que lidar com a população, com um volume desse de contato, é uma coisa muito difícil. E também digo o seguinte, a gente chega a ter, às vezes lá, 10, 15, 20 ouvidorias e queixas por dia, né? Mas se a gente tivesse, com esse nível de contato que a gente tem, se tivesse 10% de reclamações, a gente não viveria só respondendo reclamação. Quer dizer, eu acho que a maior parte da população que realmente depende do SUS, ela tem utilizado o SUS e faz boas avaliações do SUS. Existem gargalos, todas as vezes que eu vim aqui no seu programa, eu sempre falei, existem gargalos, a gente tentou minimizar vários gargalos, acho que conseguimos vários gargalos ao longo desses 3 anos e meio, mas também não posso afirmar que nós temos a saúde de primeiro mundo, mas eu diria que no Brasil, pelo que eu já trabalhei para o Ministério, em outras regiões, no Nordeste, Rio de Janeiro e outros lugares, eu acho que a saúde pública de Ribeirão Preto, ela é bastante diferenciada. Quer dizer, eu comparo muito a saúde pública de Ribeirão Preto, o que na capital se chama de convênios, aqui em Ribeirão Preto é o SUS, né? Porque aqui o SUS ele é o grande convênio, enquanto São Paulo as pessoas pagam para ter um atendimento difícil, tudo aqui em Ribeirão Preto a gente faz, tem muitas ações. É lógico, tem muita coisa que aparece, o lado negativo sempre é supervalorizado, né? Enquanto o lado positivo das campanhas de vacinação, do número de puericulturas, do número de pré-natal, dos nossos índices mesmo, né? Os índices que são favoráveis. Uma mortalidade infantil das mais baixas do país, uma das mais baixas do estado, isso não tem o mesmo tempo de mídia que uma falha tem, ou um descontentamento de um cidadão. Agora,
lógico, a gente sabe que ano de eleição já é um ano crítico para todas as secretarias, em especial a Secretaria da Saúde. Aí nós temos um ano crítico com a pandemia. Nós temos um ano crítico que nós não estamos sem ministro da Saúde há meses, né? Então isso, os americanos chamariam isso de tempestade perfeita, né? Nós temos uma tempestade perfeita. Vários fatores conjunturais aqui, internos, né? Pela pandemia, pelas dificuldades todas, as decisões que têm que ser tomadas diariamente e que nem sempre a gente vai conseguir acertar em todas as decisões que têm que ser feitas em poucos minutos. Associado a uma falta de orientação geral do país, né? Infelizmente, o nosso chefe da nação criando mais confusão na cabeça das pessoas do que ajudando. Disputas políticas em vários níveis. E um ano de eleição faz realmente uma tempestade perfeita. E como é a pandemia, lógico que a Secretaria da Saúde é a que fica mais visível e de quem se espera mais resultados e de quem pode se fazer mais críticas. É assim que eu entendo a situação. Bom, eu só quero fazer uma pergunta antes do Zé Fernando vir. Fique à vontade, porque o senhor falou lógico que o SUS seria um convênio, tipo de um convênio, um plano de saúde. Só que tem uma coisa, a gente sabe que muitos planos de saúde mandam para o SUS aqueles que eles deveriam atender. O SUS tem cobrado isso aqui, doutor? Não, nós não cobramos aqui, na verdade essa cobrança, até hoje, isso não foi normatizado, é uma cobrança judicial que dificilmente a gente consegue. Agora, um exemplo muito típico que está acontecendo agora nesse momento são os convênios encaminharem seus clientes para o nosso polo Covid para colher o exame do RT-PCR, porque só nós, na verdade só Ribeirão Preto está fazendo no estado inteiro, daquelas síndromes gripais. Os pacientes com poucos sintomas chegam lá e é acolhidos. Os convênios não estão fazendo. Inclusive o Ministério mandou fazer e voltou atrás agora há pouco, né? Então eles só colhem daqueles casos que vão para a internação. Eles não colhem de quem está lá não sentindo gosto ou está tossindo, eles não colhem. Eles só colhem se o paciente tem gravidade e vai para a internação. Mas quando eu quis dizer, comparando sobrecarrega, com São Paulo, né, doutor? Sobrecarrega, é mais um encargo. Agora, todo mundo tem direito. O paciente lá, mesmo que ele pague um convênio, ele tem direito também ao SUS. Agora, quando eu comparei com São Paulo, eu conheço convênios gigantescos. Não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe que lá, São Paulo tem convênios de milhares, milhões de pessoas, né? E o atendimento desses convênios, eles são muito precários em São Paulo. Então, São Paulo você tem duas saídas. O SUS, ele é bem mais complicado do que Ribeirão Preto, né? E acaba que esses convênios, eles têm dificuldades, que as pessoas têm dificuldade de acesso. Mas as tentativas todas de cobrança, e essas são mais feitas pelos hospitais, elas são bem difíceis, né? E Ribeirão Preto, a rede municipal tem um outro fator que é de difícil ponderação, que é, sem dúvida nenhuma, uma vinda de pessoas de outras cidades para cá, para procurarem um pouco mais de ajuda em Ribeirão Preto. Isso é uma coisa imponderável, mas se a gente fica ali num dos pronto atendimentos, se ficar escondidinho ali, a gente vai ver que 30% das pessoas que estão ali, em geral, não moram em Ribeirão Preto, mas acabam vindo numa situação de urgência. E também também o SUS permite isso, né? É que o SUS ainda não criou o mecanismo das pessoas virem de uma outra cidade para cá, mas que o SUS repassasse o dinheiro que foi gasto com essa pessoa para esse município, ele continua passando para o município de origem. E às vezes as pessoas, até por medo de não serem atendidas, colocam o endereço daqui, colocam o endereço... Mas são mazelas do sistema que já poderiam estar aprimorados com a tecnologia que a gente tem, mas demoram para ser aprimorados. Zé Fernando Chiavenato. Pois não, Mourão. Doutor Sandro, primeiro reiterar isso que o Morandini falou, o respeito que essa casa de comunicação, todas as emissoras sempre teve e tem com o senhor, isso é fato inegável, o senhor é sempre bem-vindo aqui e nunca se nega realmente a participar. E acho de muito bom tom que tenha vindo num momento crucial em que a saúde está passando por primeiro pelo perrengue de enfrentar a própria pandemia, né? De enfrentar de certa forma, uma irresponsabilidade coletiva da população que ainda não tomou, né, a conscientização necessária para tudo isso. Mas eu queria falar de
no aspecto Sandro Scarpellini, que me parece que há uma CPI na Câmara Municipal que me parece que muito mais preocupada em encontrar verdades ou encontrar caminhos, passou a ser uma espécie de marcha solta. Ou então, quem que é o inimigo? O inimigo é o Sandro Scarpellini. Eu não sei, e você falou bem ainda agora há pouco, dizendo que nós não podemos esquecer que estamos num ano eleitoral. E tudo isso aconteceu por causa da aquisição por aluguel de 3 ou 4 ambulâncias, né? Que o senhor alugou da SOS, uma empresa, coisa e tal, e daí surgiu todo esse tipo de coisa. O senhor acabou, inclusive, de forma desconfortável, acredito, tendo que prestar depoimento na Polícia Federal, vai prestar o depoimento na Câmara Municipal diante da CPI, né? Onde é que o senhor acredita que tem algum erro nisso tudo? Onde é que a secretaria errou? Onde é que o Sandro Scarpellini pode ser responsabilizado? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Não, isso... Primeiro eu agradeço aí mais uma vez sempre a diligência que vocês tiveram comigo. Isso entra no quadro das coisas que eu falei, né? Nós temos que tomar muitas decisões rapidamente, e foram tomadas decisões, eu, do meu ponto de vista, todas elas certas, algumas até talvez devessem ter sido mais agilizadas do que outras, né? Por exemplo, esse final de semana aqui, no domingo, nós decidimos transformar o Hospital Santa Lídia exclusivamente no Hospital Covid. Ele já estava lá, a gente está com dificuldade de leito, o HC está com dificuldade, nós estamos conseguindo abrir mais leitos de terapia intensiva lá, mas vamos transformar ele em um hospital Covid inteirinho. Ele vai ser só para Covid e para munícipe daqui, para a gente aliviar um pouco mais a situação. Ambulância. Vou tentar ser resumido, mas a gente pode depois fazer perguntas à vontade. Eu mesmo dividi esse assunto que tem sido questionado pela Câmara. Eu acho que é a obrigação da Câmara fazer os questionamentos, e receberam denúncia, inclusive, então são aí que mais precisavam fazer denúncias, né? Mas eu mesmo divido o assunto que eles discutem muito lá entre necessidade dessa contratação, se houve ou não houve, opção do modelo de contratação e o processo de contratação em si, né? E alguns vereadores insistem da falta de necessidade. Olha, as pessoas, esse ano está um ano muito especial, Morandini. É um ano que parece que as coisas aconteceram há 4 anos atrás, né? Nós estamos discutindo uma coisa de abril, mas parece que já faz anos, né? Porque está assim, ao mesmo tempo que está corrido, ele parece que vai lentamente. Muito estranho esse ano. Todos esqueceram, né, que no dia da decisão de contratar mais serviços de SAMU, a gente estava passando por 2 epidemias. 2. Uma epidemia era a epidemia de dengue, que a gente já estava chegando aqui no período de abril, quase ao mesmo número que nós tivemos o ano passado, que foi uma das grandes epidemias. Não foi a maior foi 2016, mas deve estar lá para o 4º, 5º lugar a do ano passado. Em abril a gente já estava subindo vertiginosamente. Então, uma grande epidemia de dengue, com o serviço que a gente tinha. E estamos todos voltados para isso nesse momento. Já começamos em janeiro a discutir o tal do Covid, que ninguém sabia o que era, porque nós descobrimos durante o Natal, lá que na China estava tendo. Mas o grande foco era a epidemia de dengue, que tinha perspectivas de ser maior até do que a de 2016. Uma outra epidemia que todo mundo esqueceu, eu vou citar aqui no seu programa, mas a gente costuma evitar esse assunto, mas estava acontecendo, era uma epidemia de suicídio de adolescentes. Sim. Nós tivemos uma epidemia 15 dias antes das decisões do Covid, nós estávamos entrando numa epidemia de suicídio de adolescentes. Um shopping da cidade foi fechado por isso. Exato. Todo mundo esqueceu isso. E aí começam a chegar notícias para nós, né, do que está acontecendo hoje, que poderia acontecer na próxima semana. Era isso que chegava para nós. Era isso a nossa perspectiva, né? Então, por recomendação do Ministério, vocês reforcem todos os seus aparatos.
ainda sem mandar nenhuma verba, sem mandar nada. Vocês reforcem todos os seus aparatos. O Ministério, já prevendo, em janeiro, lançou uma lei geral, e foi uma lei mesmo, não foi um decreto do presidente, com várias partes, essa lei, falando sobre as condutas que tinham que ser tomadas do ponto de vista médico, sanitário e tal, e mudando, quase que engavetando temporariamente, a Lei 8666, que é a lei de licitações da gente. E essa lei abriu várias brechas para poder fazer com que a gente que está na linha de frente pudesse adquirir tudo que a gente precisasse para poder dar suporte à população a hora que realmente a onda da epidemia chegasse. Então esse era o quadro, né? A minha equipe estava entrando praticamente em desespero. Desespero. Técnicos chorando na reunião, com medo da mortandade que viria para Ribeirão Preto, do que a gente iria, como a gente iria enfrentar tudo aquilo com que a gente tinha. Eu tive que ter um pulso um pouco mais duro nessa época e tomei várias decisões. Lógico, um planejamento de 2 dias e o que nós vamos fazer? Vamos fazer um polo Covid. A UPA, a gente estava pensando em fazer polo dengue na UPA, nesses dias. 10 dias atrás, estavam pensando em transformar a UPA no polo dengue, ou reativar o Castelo como polo dengue, estavam nessa discussão. UPA, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos transformar aquilo num hospital de campanha. Tá, vamos precisar de barracas, vamos precisar de tendas, vai ver preço de tenda, vai ver o que é isso. A própria portaria do Ministério, essa que eu citei, ela fala que tem que reforçar as equipes do pré-hospitalar do SAMU, para poder fazer todos os transportes que sejam necessários. Então, como é que está a nossa equipe? A nossa equipe do SAMU tem 220 profissionais. Para tocar todo o serviço que a gente tem tocado, a gente toca com hora extra, uma boa parte ainda. Existe lá uns 20 cargos que estão vagos. Então, vai dar conta de fazer? Se a gente tiver que fazer muito transporte, não vai. Então, vamos fazer uma aquisição de prestação de serviço, contratando ambulâncias com equipes, porque o maior problema da gente realmente não é a ambulância, porque nós conseguimos, de 2018 até agora, nós renovamos a frota inteira do SAMU, então nós temos acho que 17, 18 ambulâncias com 2 anos de idade, vindas do Ministério, outras compradas com verbas próprias do município, outras com economias que fizemos na Secretaria da Saúde. Então a ambulância não é o problema, o nosso problema é RH, né? Vamos poupar a nossa equipe de SAMU, porque a nossa equipe é muito experiente, com pré-hospitalar, e vamos deixar uma equipe externa fazer o transporte, que é o transporte mais leve. Tá bom, vamos estudar. Foram estudar quanto que precisava, as equipes técnicas lá, que já tem muita experiência, e vamos fazer uma licitação. Então, necessidade, não há como imaginar que não existia, porque já existia com a própria dengue e com a própria epidemia, com os suicídios que a gente estava tendo que dar atendimento. A gente não tinha controle de como isso ia crescer, com qual velocidade, com quanto que a gente ia precisar. Usamos os modelos que nós já temos. Na verdade, nós já temos ambulâncias e veículos terceirizados. Não o veículo, mas prestação. Por exemplo, todos os pacientes que fazem diálise e são transportados de casa para os hospitais, são transportados por veículos adaptados, contratados através de licitação pela Secretaria da Saúde. Não é novidade. Todas as vans que levam os profissionais da vigilância na época da dengue para ir lá nos bairros, são levados, motorista, gasolina, pneu, licitação, contratado, levado para lá. Cadeirante, nós fazemos licitação para cadeirante, vans adaptadas, quem leva, quem faz o transporte. Nós temos algumas, mas o grande transporte é feito por terceirizadas, não é feito. Então não tem novidade. E tem experiência, né? Aí eu já então falo assim, necessidade, eu falei sobre a necessidade, falei assim, opção do modelo, né? Por que fazer um modelo que foi opção de dispensa de licitação? Nós não sabíamos a velocidade com que isso ia crescer. Tudo indicava que a velocidade ia ser muito maior. Nós estávamos começando a tomar decretos lá de restrição que a gente não sabia a efetividade disso ainda. O Brasil não sabia, né?
Então vamos fazer o nosso modelo de sempre, que é um modelo de licitação que a gente divide para as outras viaturas num valor fixo para pessoal. A empresa vai fazer uma proposta, um valor fixo para pessoal, depois ela vai fazer uma parte que é fixo do veículo e depois o KM, ou a quilometragem rodada, que é a única parte variável. Bom, já temos experiência anterior, colocamos um limite de 7.000, que é a experiência anterior. Então tem experiência, vamos fazer o mesmo modelo. Então essa foi a opção do modelo, né? E a dispensa? Bom, a dispensa, Morandini, é pela premência da situação. Pela premência da situação. Nós não sabíamos se daí 15 dias podia ter chegado aqui com 20. Até vocês lembram disso? Demorou para chegar, ficou todo mundo criticando o polo Covid. Tá inútil, tá sem fazer nada, não sei o que. Vamos ver lá agora. Agora hoje põe repórter em frente para ver a fila das pessoas. A nossa perspectiva é que isso começasse em abril e maio. Graças a Deus e às medidas que foram tomadas, nós conseguimos achatar a curva e estamos lá agora pelejando no que poderia ter acontecido em abril. Então nós fizemos um modelo que a gente fez uma estimativa de 4 viaturas com suas equipes e com tudo, mas que a gente ia contratar 2 inicialmente, como a gente faz, já tem outras licitações também. E a dispensa? Olha, por mais que tenham falado na CPI que em 10 dias se faz, e não sei o que se faz, e não sei o que se faz, não é verdade. O Bonandini trabalhou na administração pública, não é verdade. Só a licitação da ambulância com dispensa foram 30 dias. Então, se realmente começasse a morrer de pessoas com 15 dias, não ia ter ambulância. E só para dar um exemplo, mas podia ter feito um pregão eletrônico que demora reduzido, porque a lei prevê, né? A lei, na verdade, ela fala mais em dispensa, mas ela fala, se você for comprar você, a SEMAS e alguma coisa coletiva, tenta ver o pregão. Eu vou dar exemplo, eu trouxe hoje, do Morandini, aqui, só para você ver. Nós montamos lá o Hospital Francisco de Assis, foi uma outra decisão. Que a Câmara, inclusive, nós tomamos de volta o Hospital Francisco de Assis, reformamos inteiro, botamos para funcionar em 30 dias, está com 30 pacientes lá. A Câmara aprovou essa retomada, né, porque tinha uma concessão de 20 anos, lá aprovou unanimemente essa retomada, a pedido nosso, e montamos tudo lá. Usamos os móveis que tinha, mas faltava muita coisa, né? Faltava, por exemplo, cama, mas não era uma emergência. Então eu falei, não, então faz um pregão eletrônico. Morandini, 98 dias eu não recebi as camas ainda. 98 dias eu ainda não recebi as camas por pregão eletrônico. Então como é que está funcionando? Eu fui no HC, pedi para os meus colegas emprestado. Então hoje eu tenho do HC 14 camas emprestadas no Francisco, eu tenho mais 15 camas emprestadas na UPA do HC, tenho mais 30 camas vindo do HC, para a gente pôr no Santa Lília e transformar o Santa Lília em hospital Covid. E as camas do Francisco, que eu pedi a ordem de compra por pregão eletrônico, está com 98 dias e eu não tenho as camas. Mas não é só cama. Eu não tenho as camas, eu não tenho os oxímetros que eu pedi, eu não tenho equipamentos de fisioterapia que não chegaram para o Francisco, porque eu considerei que dava tempo de fazer um pregão eletrônico. 98 dias. Eu estou falando só do Covid. Não estou falando das licitações não Covid, que tem 400 dias lá, mas eu estou falando do Covid. 98 dias, e eu já falei isso para a secretária de administração. Falei assim, não adianta você colocar na planilha que está atualizado. Eu, da saúde, eu preciso do equipamento na mão do paciente para aplicar no funcionário, na mão do funcionário para aplicar no paciente. Enquanto não tiver disponível para o funcionário, para mim não tem nada resolvido. E eu não tenho 31 camas eu pedi para comprar com colchão e não chegaram. Se não fosse meu relacionamento bom lá com a equipe do HC, talvez eu não conseguisse ter o Francisco atuando agora com 31 leitos, com camas emprestadas, tudo documentado, bonitinho. A hora que acabar essa crise, devolvemos tudo para o HC. E vão chegar mais 30, eu vou ficar devendo 60 camas com colchão para o Hospital das Clínicas para poder fazer as coisas funcionarem. Então, secretário, a ambulância naquele momento, nós achamos que a dispensa era o melhor. E mesmo aquela dispensa demorou 30 dias para sair. E o senhor está coberto pela determinação da 8666 com as modificações autorizadas
pelo governo federal na facilidade, ou tentativa de facilitar a compra ou contratação desse serviço? O senhor consultou sua equipe, o senhor está coberto pela lei? Isso. Isso foi consultado na época jurídica, a doutora Ana Paterlini, ela falou, olha, se for possível esperar fazer pregão eletrônico, porque eles estão chamando de pregão eletrônico reduzido, tudo bem. A minha opção foi, não dá para esperar as ambulâncias, então eu mandei tocar com dispensa. Então o pregão eletrônico reduzido que se falou em alguns lugares que em 10 dias se faz, é uma falácia, estou mostrando aqui os números para vocês, é uma falácia, não faz. Até porque a própria dispensa demorou 30 dias. Naquele momento, que a gente estava de muita incerteza, a minha opção para as ambulâncias e outras coisas, para as barracas, para as tendas, para as ambulâncias, para máscara, para avental, foram muitas dispensas. Não foi só essa dispensa, né? Então, cubro ali os dois aspectos, né? Por quê, né? E o processo em si, que eu acho que aí é uma das questões, né? O processo da prefeitura, aliás, o processo de licitação, ele só começa quando a Secretaria da Administração recebe a cotação lá, estimativa de preços, aliás, é a lei, né? O processo de licitação só se inicia quando a Secretaria da Administração recebe minha ordem de serviço com uma estimativa de preço. Com pelo menos, a lei diz, com pelo menos 3 orçamentos, né? E quanto mais melhor, obviamente. E essa fonte de orçamento pode vir de vários lugares, pode ser por ligação telefônica, pode ser por site do Submarino, pode ser para lojas americanas, dependendo do que você for comprar, a equipe faz. Então a licitação ela só começa depois desse período. E no período de cotação, de estimativa de preço, foi feito tudo sob lisura, como demonstrou muito bem todos os funcionários que foram depor na CPI. Cada um fez o seu serviço, né? Então, foi feito toda a estimativa de preço, tinha uma empresa que colocou um preço que era extremamente alto, esse preço foi eliminado, né, e foi fazer uma média. Para que até que se faz essa estimativa de preço? Porque eu podia até ter desistido. Se a estimativa de preço fosse tão alta que eu achasse que não valesse a pena, que eu não demonstrasse que com o público seria mais barato, mesmo pagando hora extra, eu poderia ter desistido. Como eu desisti em várias outras estimativas de preço. Estuda aí esse assunto, vê quanto é que custa no mercado. Eles me traziam preços lá, eu falei, não temos dinheiro para fazer isso, ou é mais fácil a gente fazer com o nosso próprio. Então, essa fase de estimativa de preço já foi muito bem explicada na CPI, e todos os funcionários cumprindo. Ligavam para as empresas, ligavam fora de hora, porque estava todo mundo nesse desespero, né? De tentar fazer as coisas mais depressa possível, né? E sem restrições. Falam assim, fala para a firma, se você deixar esse preço aí, a nossa funcionária falou assim, olha, todo mundo está colocando o KM aqui 2,5 reais, você está colocando 25 reais o KM, esse preço aí eu vou ter que desclassificar. E mesmo assim, não é desclassificar, é tirar da planilha de estimativa de preço para poder fazer uma média. Deixa eu só pegar esse gancho do Morandini e entrar nesse meio aí. Eu não vejo outra forma de fazer a pergunta, e pode parecer até indelicado, mas com certeza não vai nenhuma indelicadeza, vai da forma de perguntar. Houve favorecimento, o grande problema hoje na CPI da Câmara parece que deixou tudo de lado. Você falou bem da necessidade da coisa. Eu se fosse secretário da Saúde nesse momento, eu também faria a mesma contratação, eu tenho certeza, e muita gente que pensa que estaria no mesmo posto, é só se colocar no lugar diante de uma pandemia, diante de uma ameaça que estava vindo da China, chegando na Europa, atravessando o oceano e entrando no Brasil. Obviamente que os temores eram muitos, a ponto do Ministério da Saúde fazer, né, uma lei especial derrubando a 8666. Mas o que a Câmara tenta hoje, ou a CPI da Câmara tenta, ou parte da CPI, o pessoal que frequenta, que faz parte, os integrantes,
houve favorecimento à empresa SOS? Existe realmente um favorecimento? Existe uma ligação intermaçônica entre você, Sandro Scarpellini, e o Carneiro, proprietário da empresa? Você primeiro taxativo, depois falar de outras coisas. Não houve nenhum favorecimento. Não houve nenhum favorecimento. O que houve de conversa, de valores e tal, foi na fase de estimativa de preço. Eu vou ler o próprio manual da Secretaria de Administração, que na verdade é tomado como base o Tribunal de Contas, o manual do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, né? E vou falar assim, praticamente a primeira fase, a primeira artigo do manual, ele fala o seguinte, ó, tem 2 parágrafos, ele fala: já no âmbito do município de Ribeirão Preto, o decreto municipal número 312 de 2014 preconiza no inciso 1, a linha A, artigo 1º, que a instauração e efetivação dos procedimentos licitatórios estão condicionados à elaboração das requisições que deverão constar de no mínimo 3 cotações em empresas do ramo, reduzindo para 2 em caso de recusa. Então, todas as conversas que se falou durante os depoimentos aconteceram antes da licitação. Porque a licitação, ela só é instaurada quando essa planilha e o meu pedido chegam na Secretaria de Administração. Uhum. E nesse caso, que foi uma dispensa, a licitação se deu do meio-dia do dia 27 às 5 horas do dia 27. Foi disparado para várias empresas aí sim, uma proposta comercial com prazo de entrega de respostas e dinheiro e valores do orçamento até as 5 horas, e documentos até as 5 horas da tarde. Quem participou ali, então, nessa fase, se tivesse tido algum tipo de conversa, aí a gente poderia falar em algum tipo de favorecimento. Fora isso, não tem nada. Então, não houve favorecimento. Vamos falar sobre maçonaria um pouco e falar sobre o meu relacionamento com o Carneiro. Deixe sobre a questão da licitação, se está coberta pela 8666, por suas modificações emergenciais, e se ele não estranhou o fogo amigo, porque cá entre nós eu nunca vi, em 50 anos de vida pública e tudo mais, eu nunca vi acontecer um fato como aconteceu agora numa CPI, de gente do próprio contexto questionar os demais, dentro de uma situação totalmente fora de uma realidade. Doutor, agora eu gostaria de saber da sua resposta. Olha, Morandini, jogo aberto, né? Eu acho que no mínimo ela foi infeliz e demonstrou o desconhecimento dela do próprio regulamento da secretaria dela. Porque o próprio regulamento que ela citou, que foi feito não por ela, mas pelo doutor Ângelo, ainda quando estava na secretaria, ele fala que a pesquisa de preço tem que ser ampla, tem que ser maior possível, que pode procurar em sites, né? E que a licitação só se inicia quando chega na secretaria dela. Então é na secretaria dela que ocorre a licitação. Porque a estimativa de preço, como eu falei antes, eu posso fazer e posso engavetar, como engavetei várias, porque cheguei à conclusão que não valeria a pena fazer. Essa valeria a pena fazer porque a média de preço das empresas que apresentaram era menor o valor que daria por ambulância do que a nossa própria ambulância, com RH, obviamente, com tudo. E, infelizmente, ou não sei se teve outras intenções, mas de qualquer maneira, ela fez uma afirmativa que ela não tem condição a mínima de comprovar. Até porque existem aí decisões de Tribunal de Contas, é só procurar na literatura jurídica, que afirmam que não só a média deveria ser colocada de público, como a própria planilha de estimativa de preços. Por exemplo, empresa A, B, C, D e E, cada uma ofereceu isso, sem nominar, obviamente, as empresas. E aí quem vai concorrer, porque a gente faz 3 cotações, mas poderiam ter aparecido 25 empresas.
Mas aí quem vai fazer a proposta comercial efetiva, que é na licitação, que ocorre na secretaria dela, né? Aí ele vai ter até uma noção e baixar o preço, que é o interesse da gente de fazer uma ampla avaliação. Então, para mim, ou é desconhecimento ou tem alguma outra intenção por trás disso. E o fato é que ela não sustenta isso. E o próprio parágrafo que eu li aqui deixa isso claro. A licitação não começa quando eu começo a fazer a estimativa de preço. A licitação começa quando chega na secretaria a planilha da estimativa de preço com o meu pedido e o pessoal dela abre a licitação. Ali é a licitação. Até aquele momento não havia licitação. Existia uma planilha de preço. E foi aberto e foi fechado na secretaria dela. Então, se houve alguma coisa errada na cabeça dela, houve na secretaria dela. Na minha secretaria não houve. Agora, essa é a minha opinião sobre aquele depoimento, que além de tudo ainda foi turvo em outros pontos. Mas sobre esse ponto específico é isso. Agora, sobre a maçonaria, eu sou maçom desde julho de 1999. Durante muitos anos fui bastante ativo, quando minha vida profissional não era tão conturbada, mas já há cerca de 8 anos eu não consigo frequentar adequadamente. Conheço o Aníbal Carneiro desde essa época, como conheço tantas outras pessoas da maçonaria e fora da maçonaria, né? O relacionamento é um relacionamento, não é um relacionamento de frequentar casas e familiar. Minha esposa, ex-esposa, no começo de 2000, participou de uma primeira empresa lá junto com ele. Lógico que eu dei palpites porque é a minha área, tudo, mas eu já era docente, já estava virando docente da Universidade de São Paulo, não queria me envolver com isso. Uma parceria que durou 6 meses, minha ex-esposa não suportou o relacionamento. Eu tenho guardado o distrato até hoje, então durou 6 meses só de participação, numa empresa no mesmo estilo, e um relacionamento à distância. Agora, no episódio em especial, que eu ia até dizer assim, Morandini, só fazer um parênteses aqui, né? Vocês sabem que eu fui diretor da FAEPA durante 8 anos. 8 anos eu lidei com quase 3 bilhões de reais da saúde. Eu não tenho nenhum processo no Tribunal de Contas, nenhum desse período. Eu já fui chefe de gabinete da secretaria, também nunca tive nenhum problema. E eu que montei, no final da década de 90, remontei todo o sistema de licitação do Hospital das Clínicas. Portanto, eu mexo com licitação há muitos anos e também nunca tive nenhum problema dentro do Hospital das Clínicas. Então, isso só do meu currículo ali. Então eu levo as coisas com muita retidão, separo todos os relacionamentos, não tem nada. Nesse depoimento que o Aníbal fez, ele, infelizmente também, ele falou que eu procurei para pedir ajuda. Na verdade, os primeiros 15 dias dessa pandemia, quando começou tudo, eu recebia mais de 20 ligações por dia de ofertas de doações. E as pessoas começaram a ficar chateadas comigo porque eu não conseguia dar vazão. Eu tinha que fazer outras coisas e não conseguia dar vazão. O Chaim ficou bravo comigo, porque ele ofereceu o hotel e eu não conseguia dar resposta, porque era muita coisa para fazer. Até que eu montei uma comissão, a doutora Raquel, como presidente, e direcionei tudo para ela. Mas quem me convidou para uma reunião foi o próprio Aníbal. E aí vão lembrando das datas, porque eu tive que rever tudo isso, mas foi no dia 20, que foi uma sexta-feira, 20 de março, ele me mandou uma mensagem, ele mandou um zap pedindo para ligar, eu não liguei. Ele mandou um zap e falou assim, olha, tem um grupo da maçonaria que quer ajudar a secretaria, doutor vocês Sandro, aí. Só interrompendo, nós temos essa gravação, viu, Morandini? Ouça aí, junto com a gente, acompanha aí. Sandro, eu vou falar por aqui mesmo. O Laurindo, o Catita e eu, por enquanto, gostaríamos de ver se você consegue um horário para a gente se falar amanhã, para a gente colocar, através da maçonaria, o que você precisar à disposição sua, no que a gente pode te ajudar. Já vou conversar com o Pascoal e com o Guilherme, que é o nosso regional,
e a gente faz uma mobilização, igual foi feita aquela vez na campanha do Nordeste, que você acompanhou, para a gente te apoiar. Aliás, é apoiar você, não é nem o prefeito, é você mesmo. Então, vê se você consegue nos atender o horário para que a gente possa estar à sua disposição. Ok. Isso aí foi na sexta-feira aí eu respondi por escrito também. Eu não apago nada, tá tudo aqui no meu Zap. Aliás, meu Zap ficou uma semana na Polícia Federal porque eu não tenho o que esconder, então eu entreguei espontaneamente para a Polícia Federal. Ficou lá já faz 2 meses lá. Quer dizer, já estou com ele faz tempo, mas ficou lá. Eu respondi e falei assim, ó, amanhã de manhã eu tenho uma reunião com o superintendente do HC, não vai dar, mas lá para as 14 horas, se quiser, manda o lugar que vocês quiserem, eu vou, não tem problema. Só que aí no sábado, isso seria 21, só que aí no sábado nós tivemos nosso primeiro caso, então nós chamamos uma coletiva. E aí eu fui para a coletiva, meio-dia, aí 2 horas liguei e falei, estão ainda aí, eu vou, mas não, o pessoal já foi embora, mas podemos fazer amanhã? Podemos, vamos fazer amanhã, 10 horas. E deram o endereço da firma, e eu fui na firma, e conversamos lá, estava eu, Laurindo, você deve conhecer, o capitão Laurindo, ex-sargento, eu chamo ele de sargento, que eu tenho amizade com ele há 20 e tantos anos, o Guilherme, que eu não conhecia, o Carneiro, ficamos 1 hora, e assim, o que você precisa? Olha, nós precisamos hoje de máscara, nós precisamos de avental, nós precisamos de álcool gel, nós precisamos de álcool. Dali fizemos uma ligação para o Pascoal, que daí 1 mês gerou realmente álcool para a secretaria. Fizemos uma ligação para o Catita. Não se falou em valores nenhum, em dinheiro nenhum, não se falou em nada. E daí 1 hora e pouco foi todo mundo embora, que já era domingo, todo mundo queria descansar. E eu até comentei aqui agora há pouco com o Zé Fernando, que revendo minhas mensagens desse fatídico domingo, dia 22, por volta das 10 horas da noite, eu estava conversando com o Chaim. E ainda falando assim, Chaim, aqueles leitos de hotel que você me ofereceu, eu vou precisar. O Chaim respondendo, olha, estou à disposição, eu quero ajudar. Quer dizer, nós estamos trabalhando 24 horas. Eu nem sabia que estava tendo estimativa de preço nesse final de semana. Não estava vendo nada. Eu fui lá para ver, eles me convidaram, eu fui para fazer. Podia ter sido lá, podia ter sido... Nesse dia ainda não estava nada fechado, poderia ter sido numa padaria, poderia ter sido até na secretaria que eu tenho a chave. Agora, não tenho que esconder, não tem nada, o celular está aqui, a polícia já viu, já gravou tudo que quis. Essa é a relação, a minha relação com o Carneiro e com a maçonaria, né? Então, eu sou maçom, eu não saí até... depois de várias tentativas, mas meus irmãos lá, eles acham melhor eu ficar ser presente. Eu vou quando eu posso, tem sido praticamente 1 vez por ano, né? Mas eu acho que a maçonaria ajuda muita coisa em Ribeirão Preto. Eu pessoalmente já ajudei a levantar financiamento para ajudar creches lá na Lagoinha, lá no Tanquinho, e entregar pessoalmente. Nós construímos uma casa lá para a Annie Sullivan, foram anos para construir uma casa para poder abrigar a Annie Sullivan. Então eu acho uma pena também ter envolvido a maçonaria nesses termos que tem discutido aí. Mas foi um convite, como vocês veem, foi um convite da maçonaria, porque eles queriam lá um grupo oferecer ajuda, né? E coincidentemente, e eu falei isso para o delegado também, falei assim, olha, nem sabia que era esse domingo, mas tudo explicável aí, da maneira que eu estou falando, e gravado, né? Porque realmente eu não apago nada que tem ali no celular. Nós estamos no final do programa, aproveitar o Zé Fernando e você para fazer a seguinte pergunta. Nós estamos em curva ascendente ou ela já está descendente? Porque pelo que a gente está vendo, não para de crescer, né? Quando a gente coloca a curva nas datas corretas, né, nós estamos chegando num platô, ainda alto, mas nós estamos chegando num platô. Lógico que a gente não sabe quanto tempo vai ficar, e esse platô é um platô alto, então pode ter ainda muita necessidade de leitos de CTI, por isso que nós estamos ampliando. Ó. Santa Lídia agora vai virar inteirinho Covid, 40 leitos de enfermaria, mais 17, pedir mais 5 respiradores para o Estado, para essa semana aqui, para a gente abrir mais leitos lá, ficar com 17 leitos de CTI. Contratei lá do Ribeirânia 5 leitos de CTI, podendo ampliar ainda, se precisar de mais. O Hospital das Clínicas aumentou mais leitos,
para a gente aguentar esse platô e na expectativa que vai descer. Se a gente olhar pelo lado das pessoas que morreram, esse mês a gente está tendo, graças a Deus, a gente está tendo menos óbitos do que nós tivemos no mês de junho. Né? Nós já estamos aqui no dia 20, né? E até o dia de ontem nós estamos com bem menos da metade do que nós tivemos no mês de junho. Alguns sinais positivos, eu mandei o último relatório, que é mais especializado, eu sempre mando a cada 15 dias para todos os especialistas, e o professor Afonso Diniz Costa Passos, que é ex-chefe do Departamento de Medicina Social, meu amigo pessoal também, ele fala assim, olha, há algumas tendências que dão esperança de uma melhora. Eu falei, para a gente falar, não, estamos numa tendência de queda, eu precisaria de 15 dias de alguma queda mais consistente para chegar aqui e falar, estamos caindo. Por enquanto, eu acho que nós estamos estabilizando um platô alto, nós não estamos numa curva tão grande. Só para finalizar, setembro. Agora ficou sem som. Pode ser? Morandini, se puder repetir... você acha mês de setembro, final, você acredita? Eu acredito que a gente deve estar. É a minha esperança e o que eu consigo enxergar nos números ali. A partir dessa semana, o robô está montado lá no Super e a gente vai começar a fazer os exames com mais velocidade e a gente vai estar mais próximo da realidade. Então, deixa eu falar para você e para o Zé Fernando. Seguinte, a hora que você precisar falar, o Zé Fernando está aqui comigo, eu estou aqui à sua disposição. Jogo aberto para você falar o que você falou hoje. Foi franco, certo? Eu tenho que fazer um intervalo, agradeço a sua presença e abro o programa para você a hora que você quiser. Eu agradeço, Morandini. Mais uma vez agradeço você, o Zé Fernando. Muito obrigado por essa oportunidade aqui e pelo apoio que vocês têm dado ali ao longo desses anos.